Olá, boa tarde. Me chamo Vitória Maria Figueiredo Souza, sou discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 8, situado na cidade de Paulo Afonso. A pesquisa foi intitulada Diversidade ascomicota em espécies da família Arecaceae na Estação Ecológica Rasa da Catarina, Bahia, sob a orientação da professora doutora Nádia Santos Vitória. Bom, a Caatinga, né, é um bioma brasileiro que ocupa cerca de 844.453 quilômetros quadrados de todo o território nacional, abrangendo aí os estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais. E esse bioma, né, ele é destaque por apresentar aí uma riquíssima biodiversidade que, além de demonstrar uma grande importância biológica, tem os seus recursos naturais associados a indústrias, principalmente no setor farmacêutico. E dentre as espécies que colonizam esse bioma tão peculiar, merecem destaque as representantes da família Arecaceae, as palmeiras. A família Arecaceae é uma das representantes da ordem Arecales e uma das monocotiledôneas mais antigas do planeta. Elas ocupam aí quase toda a extensão territorial do bioma Caatinga e apresentam grande importância econômica, social e ambiental. E essa família, né, ela tem como um dos principais representantes a espécie Ciagrus coronata, espécie essa conhecida popularmente pelos sertanejos como licuri, licurizeiro, oricuri, entre outros nomes populares, que é considerada uma das palmeiras mais importantes da região semiárida. E agora a gente se pergunta: e os microfungos que colonizam essas palmeiras? Como nós já sabemos, né, os fungos eles podem se relacionar com os mais variados seres vivos de diversas formas e com as plantas não ser diferente. Então, eles podem estabelecer uma relação simbiótica ou mutualística ou até mesmo de parasitismo ou patogenicidade. Então, microfungos que colonizam palmeiras, né, principalmente os ascomicotas, se compreendem aí mais de 75% de todos os táxons, podem ser encontrados em todas as partes da planta, desde raiz, caule, bainha, pecíolo, raque foliar, bracte, inflorescência e frutos. Então, algumas pesquisas taxonômicas, mesmo que de maneira reduzida, limitada, têm demonstrado uma rica diversidade de fungos associados ao Ciagrus coronata. Apesar disso, né, são pouquíssimos os fungos conhecidos, demonstrando aí a importância de estudos acerca da microbiota associada às palmeiras. Dessa maneira, a pesquisa objetivou realizar um estudo taxonômico e ecológico dos fungos do filo Ascomicota que colonizam espécies de Arecaceae na Estação Ecológica Rasa da Catarina, Bahia, Brasil. Então, a pesquisa foi realizada na Estação Ecológica Rasa da Catarina, na ESEC Rasa da Catarina, que é uma unidade de conservação de proteção integral, localizada na região centro-oeste do bioma Caatinga, abrangendo aí os municípios baianos de Paulo Afonso, Rodelas e Jeremoabo. Para atingir tais objetivos, né, foram realizadas duas coletas na região da ESEC, uma em novembro de 2019 e uma em março de 2020, e licurizeiros, né, foram demarcados e georreferenciados, havendo aí um distanciamento mínimo de 100 metros entre as plantas. Para o levantamento da micota, que coloniza esse hospedeiro, foram coletados fragmentos do caule, folhas verdes secas ainda presas à planta, serrapilheira, raque foliar e frutos, todos com sinais de colonização fúngica. E o material botânico, após ter sido coletado, ele foi fracionado, né, em fragmentos de aproximadamente 10 a 20 centímetros com o auxílio de uma tesoura de poda e um facão para facilitar o manuseio e transporte dos mesmos. E em seguida, essas amostras elas foram acondicionadas em sacos de papel do tipo Kraft e foram devidamente identificadas com data da coleta, número da coleta, coordenada geográfica e substrato, e logo após, né, elas foram transportadas para o Laboratório de Micologia, Coleção Didática, Herbários de Fungos e Coleção de Culturas de Fungos, o Micolab, né, localizado na UNEB Campus 8, para serem analisadas. Ciagrus coronata foi o único representante da família Arecaceae encontrado dentro dos limites da ESEC, por esse motivo ele foi o único hospedeiro botânico registrado.
A análise topográfica, mais detalhada desse material botânico coletado foi realizada no estereomicroscópio. Em seguida, foram retirados fragmentos do conteúdo himenial com auxílio de uma agulha ponta fina do tipo insulina e foram montados entre lâmina e lamínula, adicionando lactofenol com adição de corante de azul de algodão para revelar estruturas hialinas, Melzer para observação da reação amiloide no ápice dos ascos, eventualmente hidróxido de potássio, o KH, a 10% para a dissolução do material proteico e água para distinguir a bainha mucilaginosa quando presente em torno dos esporos. Cortes verticais do ascoma também foram realizados, feitos à mão livre, com auxílio de uma lâmina de barbear para a caracterização das estruturas reprodutivas. E todas essas preparações elas foram observadas no microscópio óptico, para análise dos caracteres morfológicos dos fungos, e essas amostras, após serem identificadas, elas terão exemplares depositados no herbário do Micolab da UNEB Campus 8. Bom, 12 indivíduos de Siagrus coronata eles foram demarcados e georreferenciados. Desses 12 indivíduos, 46 espécimes foram obtidos, e desses 46 espécimes obtidos, 11 espécimes foram descartados após o processamento do material por estarem muito velhos ou inférteis, sem estruturas reprodutivas, tanto assexuais como sexuais. Foram analisadas, antes da pandemia, 27 amostras dos 46 espécimes obtidos. Dessas 27 amostras, 11 espécies distintas foram encontradas colonizando os substratos de Siagrus coronata, num total de 16 registros de ocorrência. Dessas 11 espécies distintas, 10 são teleomorfos, ou seja, foram coletadas na sua fase sexuada, com ascos e ascósporos, e um anamorfo encontrado em seu estágio mitospórico assexual. Então, os substratos de Siagrus coronata colonizados por fungos foram serrapilheira, folíolos verdes e raquis foliares secos de folhas ainda presas à planta. Dos 16 registros de ocorrência de fungos encontrados colonizando os substratos de Siagrus coronata, 6% estavam colonizando folíolos verdes, 69% estavam colonizando raquis foliares secos de folhas ainda presas a plantas e 25% estavam colonizando serrapilheira. Então, o substrato com maior índice de colonização fúngica foram as raquis foliares secos de folhas ainda presas à planta, com a maior porcentagem de incidência. A morfologia das palmeiras pode exercer alguma influência na habilidade dos fungos em colonizá-la, graças à disponibilidade de nutrientes do seu substrato. Então, a raquifoliar e o pecíolo, eles fornecem um substrato rico em lignina e celulose, e esses nutrientes favorecem o surgimento de ascomicetos que necessitam de um período mais longo para o desenvolvimento de estruturas reprodutivas. Além disso, o pecíolo, ele consegue reter mais umidade, podendo favorecer não apenas a colonização, mas também o desenvolvimento de comunidades fúngicas mais complexas no substrato. E a palmeira Siagrus coronata, ela possui estratégias adaptativas que a permitem sobreviver às adversidades do semiárido. Então, com o desenvolvimento gradual do indivíduo, as folhas mais velhas elas caem, permanecendo aí o pecíolo preso à estipe por meio da bainha. E esse pecíolo, ele possui uma base mais grossa, que o permitem armazenar nutrientes e umidade durante as estações chuvosas. E a forma como esse pecíolo, associado à bainha, está inserido na estipe, formando aí uma espécie de coroa, favorece o acúmulo de matéria orgânica. E a planta, ela consegue manter esses pecíolos vivos por aproximadamente 3 a 4 anos. Então, essas características tornam a planta capaz de formar microsítios que podem armazenar nutrientes e umidade, podendo favorecer dessa forma a colonização de microfungos. A detecção de fungos no substrato foi realizada no estereomicroscópio, por meio da observação direta, e os esporocarpos eles foram visualizados na superfície de Siagrus coronata.
Em relação ao modo de vida dos fungos encontrados, colonizando os substratos de Ciagrus coronata, 94% eram sapróbios, daí foram encontrados em folhas secas presas à planta ou em serrapilheira, e 6% eram fitopatógenos, e foram encontrados em folhas verdes. Até essa fase da pesquisa, houve maior incidência de Ascomycota teleomorfo. Infelizmente, por conta da pandemia provocada pela Covid-19, as atividades laboratoriais elas tiveram que ser interrompidas e isso impossibilitou o cumprimento de algumas atividades e metas que estavam previstas no plano de trabalho, como a realização de fotomicrografias, mensuração das estruturas fúngicas, isolamento, construção de chaves dicotômicas e identificação dos táxons. O objetivo da pesquisa é o estudo taxonômico e ecológico dos fungos, mas por conta da pandemia e a impossibilidade de acesso ao laboratório para a realização de mensuração das estruturas fúngicas e fotomicrografias, infelizmente, os epítetos dos táxons não foram identificados. No entanto, a pesquisa ela não estava completamente interrompida. Atividades remotas, como pesquisas em bancos de dados de livros e artigos científicos, encontros virtuais e análise das características morfológicas dos fungos encontrados por meio de leitura bibliográfica foram realizadas, mesmo diante algumas limitações, como internet de baixa qualidade e até mesmo impossibilidade de acesso à rede em alguns momentos. Dessa maneira, os resultados obtidos indicam que a micota de Ciagrus coronata é diversificada. Então, conhecer e compreender essa micodiversidade é de fundamental importância, bem como conhecer e compreender também suas relações ecológicas com o licurizeiro, que além de ser uma palmeira de grande importância econômica, ecológica e social, é também um excelente hospedeiro botânico com potencialidades ainda pouco exploradas. Então, estudos futuros devem ser realizados sobre a colonização de microfungos em palmeiras, principalmente em Ciagrus coronata, para que se possam elaborar estratégias de conservação das espécies nativas e, consequentemente, da sua micota, numa região aí que abriga uma imensa diversidade biológica, possibilitando dessa forma a descoberta de novos registros para o bioma, expandindo assim o conhecimento taxonômico, ecológico e a distribuição geográfica da micota do bioma Caatinga. Por fim, agradeço primeiramente a Deus, ao PSIM pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica, a minha orientadora Nádia Santos Vitória pelas valiosas contribuições dadas durante todo o processo e agradeço também aos meus colegas de laboratório por todo o apoio e colaboração. Obrigada pela atenção.